Vou começar falando do capítulo 7 do livro A Democracia na América. O autor inicia o capítulo falando, o capítulo todo inclusive é relacionado à tirania da maioria. Ele faz um alerta dizendo que o problema do sistema dentro dos Estados Unidos não é a exacerbada liberdade, mas sim a falta de garantia contra essa tirania da maioria. Porque uma vez que um cidadão sofre uma injustiça, ele não tem a quem recorrer. Porque tanto a opinião pública quanto o poder legislativo e os demais meios que poderiam auxiliá-lo são fruto do poder dessa maioria. Desse contexto de ditadura da maioria, eu vou falar da música Desordem, do grupo Titãs. Na música, ele começa falando: não é tentar suicídio querer ir contra a mão. E no texto, ele diz que é sim, porque o poder da maioria é um poder soberano. Você vai se submeter à vontade da maioria. Aquela minoria oprimida vai sempre submeter à vontade dessa maioria que detém o poder. Não existe uma justiça, entra no conceito que eu disse anteriormente de o cidadão injustiçado não ter a quem recorrer e acabar tendo que lidar com essa injustiça, essa minoria injustiçada. É seu dever manter a ordem, é seu dever como cidadão. Como cidadão e membro dessa sociedade, você tem que se submeter a essas vontades, você acaba tendo que submeter a essas vontades para se enquadrar nesse grupo. Dentro disso, na música, ele também fala: a população enlouquecida começa então o lixamento. Começa então o lixamento pode ser colocado como: se você não se submeter a isso, você vai ser linchado. Mas o que é criar desordem? Quem é que diz o que é ou o que não é? Dentro desse poder da maioria, quem diz o que é ou o que não é a própria maioria, que detém dessa onipotência para criar e executar leis. Tanto que, dentro desse contexto, o autor também fala que da instabilidade das leis dentro desse sistema, porque uma vez que você sempre pode estar mudando, a maioria sempre pode tirar o poder legislativo de lá, pode colocar outro e mudando, as leis se tornam instáveis, e ele diz que isso pode mexer com o poder e criar essa instabilidade. O autor utiliza também, para falar dessa ditadura da maioria, a frase: o poder de fazer tudo que neguei a um só, não darei a muitos. Ele faz essa analogia com essa ideia de ditadura, de única pessoa tirana, colocando ela nas mãos de muitos, fazendo essa comparação. No texto, o autor propõe, então, que a politização das pessoas que sejam de fato consideradas à vontade da maioria e não à vontade da maioria desse ou daquele povo, seja considerada a vontade da maioria dos homens, da maioria dos seres humanos no geral. Falar do livro Democracia na América, de Tocqueville, e vou dar destaque ao capítulo cujo título é Do que impera nos Estados Unidos, a tirania da maioria. No início do capítulo, ele cita 2 tipos de centralização, que é o governamental, vigente na América, e o administrativo, que é pouco conhecido e abordado. Em seguida, ele levanta um tema bastante polêmico, cujo o documentário Fahrenheit 11 de setembro aborda esse tema, e o documentarista deixa claro o seu favoritismo aos democratas e um certo repúdio
ao republicanismo. O autor cita uma frase que define muito bem isso, que é: todas as repúblicas americanas, o governo central sempre cuidou de um pequeno número de objetos. E assim é o que a gente vê no documentário, que o presidente vigente, no período do que ocorreu o atentado, George W. Bush, mantém relações comerciais com o terrorista Bin Laden por interesses próprios, interesses mais individuais. E na visão do documentarista também, a guerra contra o terror evidencia apenas uma expansão de negócios. E o atentado do 11 de setembro mostra o quanto a maioria não tem conhecimento do poder. O tanto que o povo não sabe até que ponto o poder pode chegar, até onde ele pode chegar. Outro ponto que o autor Tocqueville levanta em seu livro é a respeito da importância dos legistas na sociedade. Ele acredita que eles merecem destaque na sociedade. Ele fala também que os legistas é um elo fundamental entre a aristocracia, que preza pela ordem, e o povo, que é a maioria. E esse elo é que faz com que a democracia possa existir até os dias de hoje. E essa democracia é favorável ao poder político dos legistas. E um forte exemplo que nós temos na sociedade, no mundo atual, dessa forte presença, são dois países, os Estados Unidos e a Inglaterra. Agora, falando da reportagem do Jornal do Brasil, do dia 10 de julho, cuja manchete é Crise Política e o Processo de Aperfeiçoamento da Democracia, também está bastante relacionado com o que o autor aborda nesse capítulo e no decorrer do livro também. Eu separei uma parte da reportagem em que o Aires Brito fala que, a partir do mensalão, o princípio republicano de que todos são iguais perante a lei chegou para o direito penal. Então, essa frase citada, ela evidencia bastante o que é abordado no livro a respeito do que vai contra a tal democracia e o que é falado no documentário Fahrenheit, que é um republicano prezando pelos seus interesses pessoais, os seus interesses individuais, assim como acontece no mensalão e a todos aqueles que são favoráveis à corrupção. No livro A Democracia na América, o Tocqueville fala de algumas questões que, segundo ele, seriam fundamentais para a manutenção da República nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele fala de uma espécie de condição particular que a Providência teria colocado os americanos. Por eles não terem muitos vizinhos, os americanos não precisariam se envolver em muitas guerras, em muitos conflitos. E então que um estado de bem-estar social ele seria mais permanente na sociedade. No segundo lugar, ele fala das leis. Segundo ele, as leis nos Estados Unidos seriam criações que defenderiam as ambições, as visões republicanas defendidas na sociedade. Essas noções republicanas de igualdade entre as pessoas, de igualdade das condições. E que essas leis, então, elas fundamentariam as relações entre as pessoas, dariam fundamentação para as suas relações. E isso seria fundamental para a manutenção da República. Em terceiro lugar, ele fala dos hábitos e dos costumes dos americanos. Ele expõe não só os costumes propriamente ditos, mas ele fala de um conjunto de ideias, de opiniões que constituiriam uma visão, uma forma de pensar e de construir um espírito do povo americano.
E ele fala que esses costumes, então, e esses hábitos seriam fundamentais também para a manutenção da República. Além dessas três questões, ele fala também da influência da religião nos Estados Unidos. Ele diz que a América ela teria sido povoada por homens que professavam um cristianismo democrático e republicano, também baseado nesse princípio de igualdade. Então, que a religião ela dialogaria e dialoga ainda muito com os costumes e com os hábitos das pessoas, e que isso também seria fundamental para a manutenção da República. E ele fala também que o sucesso da religião, do cristianismo nos Estados Unidos, ele se deveria, conforme acreditado por muitas pessoas lá e até mesmo pelo clero, numa separação entre a igreja e o Estado. Os padres eles não têm nos Estados Unidos cargos públicos, então a política é dissociada da religião, e isso seria fundamental para a influência da religião em si na sociedade. Além dessas questões, o Tocqueville fala também do bem-estar material que seria próprio dos americanos. Ele fala que o americano em si, ele não se deixa prender pelo solo onde ele nasceu, que ele está sempre buscando desenvolver novas áreas e novas técnicas em vista de acumular maiores riquezas, e que esse bem-estar material ele contribuiria então para a manutenção da República. O documentário Tiros em Columbine, ele critica a condição de violência que é muito presente nos Estados Unidos. O produtor ele quer mostrar que essa cultura do medo, que é cotidianamente reproduzida pela mídia, ela quer criar uma condição alienante da sociedade, alienar a massa, porque esse perigo iminente que é mostrado pela mídia todos os dias, ele na realidade é essa construção que visa alienar a sociedade para engrandecer o mercado das armas, engrandecer o mercado de munições. E o porte de armas, ele, apesar de ser formalizado pela lei, garantido às pessoas, ele é negligenciado, porque o uso desse porte de arma é negligenciado, porque adolescentes têm acesso a isso, e essa cultura da violência ela é reproduzida e desencadeia diversas mortes. Então o produtor ele critica essa cultura da violência que é muito presente nos Estados Unidos. Falar sobre o artigo O Passado Ameaça o Futuro, de Fernando Magalhães. Vai falar que a história da democracia nos tempos modernos, de modo geral, coincide com a democracia americana. Desde que Tocqueville demonstrou a força irresistível desse governo, as partes ocidentais fazem de tudo para conseguir chegar também a esse governo de democracia. Esse modo representa, para a grande maioria do homem contemporâneo, o único tipo de regime político capaz de conduzir o indivíduo a seu pleno desenvolvimento, que seria a conquista da liberdade pessoal e da igualdade de condições. Contudo, esse desenvolvimento igualitário também é responsável pelos aspectos negativos de seu funcionamento. Porém, a democracia corre o risco de transformar o seu desenvolvimento em sua própria antítese, comprometendo seu próprio sistema de duas maneiras. A primeira delas é pela atuação de seus agentes e segundo pelo seu conteúdo individualista, especificamente excludente. O artigo procura expor não somente as preocupações de Tocqueville com as consequências desse governo, mas também como a igualdade de condições, isolada de um conteúdo material, pode gerar uma espécie de discriminação que vai tornar a sociedade democrática em um estado violento e injusto. Vai abordar também o fato em que
a presença do negro após a abolição da escravatura em solo americano, segundo Tocqueville, é a situação mais temível pelos americanos. Porque a abolição da escravatura não vai trazer benefícios aos negros, e sim aos brancos, porque eles falam que é muito menos despesas pagar um salário para um operário livre do que arcar com as despesas de um escravo. Porém, a lei permite todos os direitos para os ex-escravos. Porém, na democracia, na política, é totalmente negado esse direito. E agora, fazendo relação sobre o artigo de Fernando Magalhães com a obra de Tocqueville, A Democracia na América, vou abordar o fato da tirania da maioria. A democracia vai favorecer esse acontecimento da tirania da maioria, onde os fortes vão ficar cada vez mais fortes e os fracos vão continuar fracos, no caso a minoria. A onipotência da maioria torna as leis instáveis, onde a maioria sempre vai ter que ser a agradável, vai ser sempre aquela que vai ter que ser agradada pelos outros. Outra questão que Tocqueville coloca é que uma lei, para ela ser justa, não deve ser feita pela maioria deste ou daquele povo, e sim pela maioria dos homens, de todos os humanos, e não apenas da mais favorecida, que no caso seria a maioria, e sim por parte de todos, tanto da maioria quanto da minoria. Tocqueville vai falar também que o pensamento da maioria vai influenciar diretamente qualquer questão e aspecto da sociedade. Agora sobre o documentário de Michael Moore, que se chama Fahrenheit 11 de setembro, onde vai relatar as causas e as consequências dos atentados feitos às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Vai falar também sobre possíveis vínculos das famílias de Bin Laden com as de Bush, que era o presidente na época e que foi indagado a essa sua presidência por fraude, foi votos de fraude com a ajuda de seu irmão. Outro fato também que vai relatar é sobre a invasão ao Iraque, liderada pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O fato que fica a indagação é sobre que Bush usou esse atentado 11 de setembro como fonte de lucro, porque com esse fato aumentaram assim as produções bélicas do país. Então, enquanto as famílias lamentavam as suas perdas, o governo e as empresas comemoravam o aumento de suas produções. E essas famílias que perderam seus entes não receberam suporte financeiro suficiente dos governos após o atentado. Bush foi acusado também de tirar famílias de Bin Laden dos Estados Unidos em voos fretados sem ao menos interrogá-los. Vai inserir também esse ataque ao Iraque como desnecessário e que lá encontrou jovens que serviam ao exército por questões que não escolheram e não achavam justas. E por fim, ele vai falar assim que após esses atentados, os cidadãos americanos vão viver em constante estado de medo. No artigo A Democracia ao Sul da América, Vogel começa dizendo que Tocqueville não conhecia muito sobre as sociedades ibéricas. Além disso, Vogel também diz que o modelo de democracia norte-americana não é exportável, uma vez que cada sociedade possui suas particularidades. Ele sabe que os modelos institucionais dependem do meio físico e por isso ele disse que não escreveu o livro A Democracia na América para servir de base para outras sociedades. Além disso, Tocqueville também acredita que o povo sul-americano pode se libertar de suas próprias trevas, mas enfrentará outro obstáculo, a dependência dos Estados Unidos. Vogel diz que o perigo de valores como a liberdade desaparecerem devido à irracionalidade do sistema capitalista é grande, portanto esse seria o momento ideal para escolher qual democracia queremos. Além disso, Vogel também diz
Como seria possível manter a liberdade em sociedades que não tiveram contato com a aristocracia? Segundo Vogel, damos nos portugueses uma sociedade civil independente e igualitária, porém não liberal. E, por outro lado, instituições políticas vindas da Idade Média com características peculiares, como o caráter popular da monarquia. O autor ainda diz que a tradição centralizadora e o caráter escravista da política e da economia brasileira são aprofundados no estudo da história. E, por outro lado, o governo local e a produção centrada no trabalho livre tendem a ser esquecidos. Vogel defende que, para não cair no pesadelo tocqueviliano do despotismo, é preciso garantir as diversidades. O que é central na obra A Democracia na América é demonstrar que os hábitos e os costumes podem servir para a manutenção das leis. Tocqueville teve por finalidade mostrar, através do exemplo da América, que as leis e, sobretudo, os costumes podem servir para manter uma sociedade democrática e livre. A partir da obra Descentralização e Poder Local, a análise da concepção tocqueviliana sobre descentralização serve para nos ajudar a entender melhor os fundamentos do nosso atual Estado. Tocqueville surge quase um século depois de Rousseau e da Revolução Francesa. No entanto, ele não se atém aos ideais democráticos da polis, e sim às liberdades políticas das sociedades modernas. Tocqueville afirmava que não seria necessário muito esforço para se consolidar o igualitarismo. Mas enquanto para Rousseau a condição de igualdade era tida como algo positivo, Tocqueville afirmava que a força do igualitarismo, assim como a democratização, levaria ao que ele chama de temor religioso, pois afetaria as liberdades e, como consequência, ocasionaria a servidão. A preocupação primordial de Tocqueville é um suposto declínio da liberdade em relação a um aumento do igualitarismo. Ele dizia que o aumento do igualitarismo ocasionaria o isolamento social. A utopia tocqueviliana das sociedades democráticas considera que, se as leis fossem criadas pelas próprias sociedades, as pessoas se submeteriam a elas sem maiores resistências. Considera-se também que, a partir daí, o amor que se desenvolve pelo chefe de Estado seria um sentimento racional e tranquilo, e não mais um sentimento de paixão. Tocqueville não aceita as soluções que vão contra as liberdades sociais. Ele fala que os conflitos de interesse devem ser solucionados pela própria sociedade e não pelo Estado. Através de seus estudos na América, Tocqueville afirma que a população só se envolveria na vida política se houvesse um envolvimento das práticas públicas nos interesses privados. Isso pode ser observado no documentário Tiros em Columbine, que retrata o massacre ocorrido em uma escola envolvendo alunos e professores. No documentário, faz uma crítica à aliança entre o Estado e as grandes corporações, e que tornam o cidadão americano como manipulável e alienado, uma vez que eles compram armas pensando que essas armas vai ser algo benéfico para a sua segurança, mas na verdade esse incentivo à venda de armas na verdade é feito para incentivar a indústria bilionária bélica americana. A jurisprudência trata de um caso que ocorreu na internet, em uma rede social chamada Orkut, onde houve a incitação ao preconceito de raça e de cor, através de mensagens de cunho discriminatório contra negros. Na obra Democracia na América, uma das ideias centrais é justamente os hábitos e os costumes os quais é colocado por Tocqueville como maneira fundamental de se atingir a liberdade democrática. No entanto, alguns costumes são tão enraizados, como é o caso do preconceito, que acabam transcendendo a própria liberdade.